Olá! Só em 2020, o Serviço de Atendimento da Prefeitura de São Paulo registrou um aumento de 78% nas denúncias de pancadões. Os pancadões preocupam a polícia e as autoridades há muito tempo, mas nesse período de pandemia o problema ficou ainda mais grave. Para debater sobre o assunto, recebo no Ideias e Debates de hoje o deputado Paulo Fiorilo do PT. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder debater esse tema tão importante nesse momento de pandemia. Recebo também o secretário executivo da Polícia Militar, que já foi deputado aqui conosco, o Coronel Álvaro Camilo. Seja bem-vindo, Coronel. Uma satisfação, muito obrigado aí pelo convite. Vamos debater esse tormento, da cidade de São Paulo e de grandes cidades do estado. Com certeza, Coronel. Eu acho que é um problema que muita gente relata aí pelo Estado e que a gente pode, e o debate tem a intenção de contribuir com o esclarecimento da situação, o que é, o que não é, o que pode ser considerado crime dentro desse tipo de festa. Deputado, recentemente o senhor se reuniu com o Coronel Camilo para tratar sobre essa questão dos pancadões no Jardim Macedônia especificamente, que é na zona sul aqui da capital. Como é que essa demanda chegou ao mandato do senhor? Bom, primeiro, parabenizar aí o Coronel Camilo. Eu tive a oportunidade de ser vereador junto com ele, só não tive a oportunidade de ser deputado, mas foi um prazer muito grande. E agora temos dialogado muito com relação à segurança pública, em especial não só a esse tema, mas a outros. Bom, o pessoal lá da Zona Sul me procurou muito em função de um outro debate que nós fizemos com a secretaria, com o Coronel Camilo, da região noroeste da cidade de São Paulo, lá na região da Brasilândia. E a partir daí eles viram postagens, diálogos que nós fizemos e nos procuraram porque vivem uma situação parecida com o da região lá da Brasilândia, e aí então acharam que era possível um diálogo que pudesse envolver o Parlamento e a Secretaria de Segurança na tentativa de resolver ou de mitigar um problema que é grave. E eu acho que vale a pena aqui fazer 3 observações, Melissa. A primeira é que, assim, não é um problema fácil, a polícia tem se esforçado muito. Eu tenho depoimentos do pessoal lá da Brasilândia nesse sentido, me mostraram, inclusive, cenas de violência contra os policiais, agora nesse final de semana, policiais sendo atingidos por pedra, quando tentam atuar nessas áreas, e é preciso que haja um envolvimento da polícia, claro, porque o poder de força organizado legitimamente, mas também é preciso que participe a comunidade e as outras entidades, os outros entes públicos, como a própria prefeitura. A segunda coisa é que, assim, nós estamos vivendo um momento de pandemia, o que dificulta, por exemplo, a prefeitura ou o próprio Estado ofertar aos jovens uma possibilidade de lazer. Isso é um problema grave, porque normalmente a juventude quer ir para alguma balada, para bares, no momento em que deveriam ficar em casa, evitar aglomeração. Então, o pancadão agrega 2 problemas, né? Esse da juventude não ter alternativa, o outro que é um problema que não envolve só a polícia, e uma terceira questão é a dos moradores, que nas ruas onde ocorrem esses pancadões acabam tendo dificuldade de locomoção, de voltar para casa ou de sair de casa, além do barulho ensurdecedor que acabam tendo que enfrentar ao longo da madrugada e início das manhãs. Então, acho que são 3 problemas graves e crônicos, e as pessoas do Macedônia acabaram nos procurando muito em função desse debate que nós estamos fazendo na Brasilândia, que tem sido muito exitoso, apesar de todas as dificuldades. Coronel, esse tipo de festa ocorre com uma certa constância, não só no Jardim Macedônia, como em outras regiões mais periféricas. Eu posso até dizer isso de carteirinha, porque estou na região de Interlagos e aqui na minha região tem uma incidência muito grande desse tipo de festa. Mesmo com a inteligência da polícia atuando contra essas festas,
isso vem acontecendo com frequência. É possível, Coronel, identificar os fatores que os pancadões ainda continuam acontecendo? Então vamos lá. Primeiro, você falou corretamente, não é um problema só de São Paulo, não é só da capital, é do estado todo, das grandes cidades, e eles acontecem mais nas periferias, porque é onde falta mais equipamentos para os jovens se divertir, né? Nós trabalhamos na consequência. O que é a consequência? É aquele show que perdeu o controle com som alto e que virou uma baderna. A isso a gente dá o nome de pancadão. E deixar claro, você que nos acompanha na LESP, que não é contra gênero. Não é funk, não é rap, não é samba, é contra a baderna, né? A desordem urbana. Porque muita gente fala, mas normalmente se fala baile funk porque na maioria desses shows não autorizados que viram essa baderna que a gente chama de pancadão, o som, né, o ritmo utilizado é o ritmo do funk por causa da batida, mas nada contra o gênero. Acontecem, ainda perto de 400 a 500 por final de semana só na capital de São Paulo. A polícia consegue evitar entre 150, 200, às vezes 300 por final de semana. E como que a polícia faz? Até para você que está acompanhando esse grande, importante debate sobre um problema sério na capital, a polícia vai até o local e, havendo condições de ela fazer a intervenção, ela age. Ou seja, quando tem poucas pessoas, está no início, não há possibilidade de colocar alguém em risco, alguma vida em perigo, a polícia age. Quando o pancadão, que a gente fala, já está formado, ou seja, já tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão embriagadas e às vezes com uso de drogas, a polícia protege os moradores da vizinhança, né? Que aí nós vamos entrar em alguns crimes que mais para frente a gente comenta, mas ela faz a proteção do entorno, né? Para que essa festa não extrapole e também não acabe prejudicando outras pessoas. E tem um agravante, você perguntou para o nosso deputado Fiorilo, mais uma vez, viu, Fiorilo, muito obrigado aí pela sua grande participação com a comunidade. Vamos comentar também que é importante, para dar certo, como deu na Brasilândia, como está dando certo também no Macedônia, né? Lógico, com todos os problemas as limitações do poder público, é o trabalho conjunto entre a polícia, né, o poder público de uma maneira geral, envolvendo aí subprefeitura e outros órgãos, e a comunidade, fundamental participação da comunidade. Mas só para finalizar essa primeira fala, o problema dos pancadões se agravou. Por quê? Porque se fechou bar, restaurante, casas de show, cinema, para onde foi esse jovem? Muitos deles foram engrossar as fileiras dos pancadões, porque ali é um lugar que, infelizmente, ainda estava acontecendo. Então, essas pessoas que não podiam ir num cinema, que não podem ir até hoje, né, que não podiam ir aí numa balada, eles acabam indo para o pancadão, e aí acaba tendo um problema maior para o poder público. Isso precisa ser realmente enfrentado. O coronel tocou num ponto que é muito importante a gente abordar com um pouco mais de cuidado, deputado, que é a questão das opções de lazer aí, da falta de opções que faz com que o dono do pancadão, digamos assim, aproveite essa lacuna e estabeleça ali as suas festas. E aí, qual que é o problema? Não é nem como o coronel muito bem observou, não é a música em si, a baderna e alguns crimes que acabam ocorrendo em meio a essas festas. Isso que é o problema, né? E aí eu queria, deputado, que o senhor falasse. O senhor vê que esse é um problema que não dá para ser resolvido de uma forma só, tem que ter um apoio conjunto, por exemplo, dessa questão do olhar para o lazer na periferia, para que a opção seja o lazer, digamos assim, sem formal ou o lazer que não incomode o outro, ou assim, a opção, o problema é só de polícia. Como é que o senhor vê essa questão da relação do lazer com esse problema? Primeiro, dizer que o problema não é de polícia, é um problema da sociedade que precisa ser trabalhado a partir das possibilidades que nós temos para oferecer aos jovens as atividades de lazer e a sociedade. A polícia acaba tendo que cumprir um papel, como disse o Coronel Camilo,
quando perde o controle ou quando você não tem mais o sossego garantido das pessoas. Aí a polícia é acionada. Aliás, assim, eu preciso confessar aqui, vou confessar em público, não era e não é um tema da minha pauta legislativa. Diferente do Coronel Camilo, que foi deputado, traz uma experiência longa na segurança pública, atuou na Câmara Municipal, apresentou projetos e tal, a demanda surge a partir da minha relação com a comunidade. Então, é um outro olhar, né? É o olhar da comunidade preocupada e cobrando alguma alternativa. Portanto, na minha opinião, Melissa, assim, nós precisamos encarar isso como uma possibilidade de buscar alternativas para que a juventude tenha algum tipo de lazer. Agora, qual é o grande problema? Como é que você vai garantir agora, neste momento de pandemia, lazer sem aglomeração? Os setores de cultura, de arte, são os setores que mais sofrem. E, infelizmente, a juventude ela está numa outra, para usar uma expressão deles, né, numa outra vibe. É a possibilidade de ir para a rua, de comemorar, de beber, de festejar. E associado a isso, você tem a presença de crimes que são cometidos, de ilicitudes, que aí sim a polícia também tem mecanismos para coibir. Na minha opinião, e não como especialista, eu acho que assim, se você tiver como prevenir, então, por exemplo, a polícia tem feito isso, tem mapeado os pontos de concentração e atuam antes da concentração desses pontos. Isso evita o confronto, isso evita o risco de você ter o confronto com a polícia com os frequentadores desses pancadões. A segunda coisa é o diálogo com a comunidade. Eu acho que assim é fundamental que a comunidade organizada possa participar. A polícia tem alguns canais, consegue um deles, mas nem sempre é possível você dialogar tudo. Acho que é necessário, e isso tem sido feito, eu faço aqui o reconhecimento público do esforço que a Secretaria, através do Coronel Camilo e dos coronéis que são responsáveis pelas áreas, de dialogar com a comunidade. Eu vou pegar um exemplo lá da Brasilândia, que o Coronel Camilo tem acompanhado comigo. Assim, mudou a visão da comunidade. Hoje, há um diálogo permanente entre os moradores, entre a associação e a polícia local. Inclusive, para eles perceberem a dificuldade da polícia, né? Assim, eles estão dialogando sobre isso. E aí é que eu acho que entra uma outra parte importante, que é envolver os outros entes municipais, estaduais, para a gente poder combater as várias frentes e buscar alternativas. Óbvio que a gente não vai ter festa para jovem nesse momento, mas nós podemos pensar outras possibilidades para não ter apenas a polícia sendo acionada para a segurança pública. Nós vamos pensar como é que a cultura, como é que a saúde, como é que a educação podem atuar. Por exemplo, você pode pensar em ter uma rede de escolas abertas nos finais de semana para tentar mitigar um pouco essa concentração. Então, com atividades esportivas que são permitidas, com aquilo que é possível nesse momento de pandemia. Mas se não tiver a participação de todos, só a polícia jamais dará conta dessa situação que a gente vive hoje na periferia das grandes cidades. Deputado, o senhor faz uma observação muito coerente, muito bacana, de falar que o seu mandato não começou, não tem essa bandeira como desde o princípio, mas que o senhor teve a sensibilidade de entender esse problema de ambos os lados. Tanto da questão da polícia que está ali atuando, de fazer uma ponte mesmo entre a população e o poder público. Isso é importante até para que a gente consiga entender que é um problema de todos, né? E que a gente, para resolver, tem que todo mundo contribuir de alguma forma. Coronel, quais são os crimes que ocorrem nesses pancadões? E são crimes recorrentes? Como é que é essa questão? Porque a gente sabe, eu já vi folders, digamos assim, que é o que como eles chamam, de propaganda dos pancadões, que eles estão lá com aquelas armas longas
quer dizer, já na propaganda da festa, então, quer dizer, se está ali na propaganda, obviamente que qual que é a sugestão? Que na própria festa vai ter disso para mais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão desses crimes que ocorrem e se eles são recorrentes. Eu vou falar também, mas eu gostaria só de fazer um introito aí para a população até poder participar também. Ou seja, o nosso deputado Paulo Furillo, aí, um grande articulador nesse tema aí com as comunidades, falou de uma coisa muito importante: a polícia tem que prevenir. Prevenir é melhor do que remediar, como falavam nossos avós. Então, como que é feito o combate? Só para ratificar o que o deputado Paulo já falou. Faz um mapeamento, a prefeitura e o Estado, identifica onde eles acontecem e coloca a viatura no local às 7, 5, 6, 7 da noite antes de acontecer e evita que aconteça. Isso acontece dessa forma que se combate a maioria dos pancadões. Alguns até deixam para comunicar na última hora e a polícia às vezes não consegue prevenir. Ou então, usando as redes sociais, mudam de local muito próximo da hora de acontecer e a polícia não pode tirar dali, se não volta, não dá tempo de fazer a prevenção no outro. E principalmente, Mel, porque não é um caso de emergência policial. Deixar bem claro, se tiver alguém sendo roubado, sendo agredido perto daquele local e a viatura que iria fazer essa proteção ela vai ser deslocada para essa ocorrência mais grave. Então, a ocorrência mais grave sempre tem prioridade. O risco de alguém, o risco de morte de alguém que está sendo agredido, sempre vai ter a atenção da polícia primeiro. Mas a polícia está conseguindo evitar de 200 a 300. Agora, vamos para os crimes que acontecem, Primeiro que quando perde o controle, e aí entra a droga também. Então, no próprio pancadão, ele começa ali com um show alto, com uma cervejinha, e usando um show não autorizado. Essas coisas ainda não são crimes, são posturas administrativas. O show não autorizado é um problema da prefeitura, uso ocupação do solo, a mesma coisa do som alto no local não permitido. O comércio de bebida na rua para maiores é comércio irregular. Então, são todas questões administrativas, mas rapidamente caminha para o crime. Qual o crime? Bebida para menores já é crime, aí entra droga, ainda sexo com menores, e aí entram agressões. Então, invariavelmente, a gente tem agressões nesses pancadões, e o que é mais grave ainda, muitos saem do pancadão, daquela aglomeração de pessoas dentro de uma comunidade ou de uma rua, e assaltam pessoas, veículos, motos, para levar até esses veículos para dentro do pancadão, e ali aquelas cenas que a gente invariavelmente vê na TV, pessoas pulando em cima de veículos, destruindo motos, porque eles acabaram de roubar. Então, o que a polícia faz quando o pancadão está instalado? Protege o entorno. Não só durante o pancadão, mas no final também, porque no final é uma situação muito difícil. Terminando aí 5, 6 horas da manhã, ou às vezes até mais tarde, essas pessoas saem cometendo delitos, Imagine que eles já estão saindo ou às vezes sob efeito de drogas e muitas vezes sob efeito de álcool, então pessoas que estão saindo para trabalhar, que estão em ponto de ônibus, então tem todo um reflexo criminal do pancadão, que por isso a importância de nós combatermos o pancadão. E como a sociedade pode participar? A sociedade tem que comunicar o poder público, de preferência no início, ali 5, 6 da tarde, quando está reunido 2, 3 veículos, é nesse momento que tem que ligar para um 56 da prefeitura, denunciar ali uma desordem urbana, é nesse momento que vai ligar para um 90, falar, está acontecendo, parece que vai ter um pancadão aqui agora, porque estão reunindo tantas pessoas. Por quê? Fica mais fácil da polícia, da prefeitura, através da Guarda Civil, evitar que isso aconteça. Então, só para finalizar, a antecipação é o trabalho que a polícia faz, aí, a polícia, a Guarda Civil e o próprio poder público, Muitas vezes a própria subprefeitura, os fiscais das subprefeituras ajudam a polícia, em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana, a fazer essa proteção. E depois a proteção é daqueles crimes que a gente chama de colaterais, que acontecem no entorno dos pancadões. Então, de maneira geral, esses são os delitos, os que acontecem dentro, consumo de drogas, agressões, sexo com menores, e o que acontece no entorno, que é roubo, furto de pessoas na vizinhança. Sim, todos muito graves, assim, com certeza. Agora, deixa eu incluir uma questão aqui, Coronel, para o senhor, que é o seguinte:
Como eu comentei com o senhor, eu fiz um programa com o deputado Coronel Telhada há pouco tempo e com o Coronel Robson, o comandante do policiamento da capital. E aí, na conversa, eles colocaram o deputado Coronel Telhada colocou uma questão que foi a das blitz, que ele vê que essa é uma forma bem importante de coibir esse tipo de aglomeração e que talvez por conta da pandemia não esteja acontecendo com tanta frequência. Queria saber do senhor se se o senhor vê que isso é eficaz e se tem essa relação com a questão da pandemia também ter um pouco menos de blitz. Então vamos lá. Na realidade, nós não temos menos blitz com a pandemia, nós temos mais blitz. Ou seja, nós estamos fazendo, o que acontece é que a pandemia, antes da pandemia, a gente tinha blitz só nos pancadões. Com a pandemia, nós temos blitz nos pancadões, que é aquele no espaço público, e temos blitz dentro das festas clandestinas, que são em espaços particulares que não deveriam estar funcionando. A blitz no espaço particular era um pouco mais fácil de agir. Eu tenho lá um restaurante que está fechado, que deveria estar fechado, com 100, 200 pessoas, a polícia fecha aquele local com vigilância, multa todo mundo, então está identificado o responsável. Então, essa é a festa clandestina. Isso tem sido feito, acontecem aí 100, 200, às vezes por final de semana, contando aí sexta, sábado, domingo, às vezes durante a semana, e fora as dispersões, Mel. Vamos mudar um pouquinho, só para dar uma ideia para todos do grande trabalho da polícia. Às vezes chegam a ser feitas 1.600 dispersões. São 4, 5 pessoas na porta de um bar tomando cerveja, onde a polícia vem e orienta a não ficar aglomerado e ir para casa, a maioria obedece. Então temos as dispersões, que é esse trabalho, temos as festas clandestinas, que são em restaurantes, em baladas, em locais fechados, que eu tenho lá o proprietário, eu tenho o responsável, e eu tenho os pancadões, que são feitos na rua. Esses pancadões, normalmente, eu não consigo identificar tão facilmente a liderança, quem que está coordenando, eu não consigo pegar uma pessoa para fazer aí a multa. Então, é um trabalho bem mais difícil por estar num espaço público e que rapidamente ele passa aí de 10, 20 pessoas para 1.000 pessoas, né? E sem controle nenhum, porque não dá tempo, às vezes, do poder público agir. Então, o trabalho é feito com antecedência para fiscalizar. Então, deixar bem claro aí que, na realidade, está tendo muita fiscalização, só que nos pancadões, aí sim, o Coronel Telhada tem razão, eles aumentaram, né, muito rapidamente, e evitá-los está cada vez mais difícil porque aumentou o número de pancadões que aconteciam. Volta a falar aí o que eu comentei logo no início. Muitas festas estão sendo proibidas e os jovens muitas vezes procuram os pancadões para poder se divertir, porque ali ainda é possível, né, na visão deles, divertimento, sem saber o risco, sem saber o risco que estão correndo. Falando um pouco desse risco, deputado, a gente sabe que a questão da pandemia tornou tudo isso ainda mais grave. O pancadão existe há muito tempo, é um incômodo para a população há muito tempo, mas com a pandemia isso se tornou ainda mais sério, né? Porque você vê as imagens, ninguém está usando máscara, ninguém tem distanciamento, e ainda que tivesse, não ia adiantar muita coisa ali naquela situação. Eu queria saber do senhor se o senhor vê uma relação entre o aumento de infectados na periferia, que a gente sabe que está cada dia maior, aí a gente tem os dados dos hospitais que estão localizados nas regiões mais periféricas, e a incidência dessas festas clandestinas. Melissa, é possível fazer essa relação. Eu não conheço nenhum estudo científico que tenha mostrado esse tipo de consequência imediata. Agora, eu acho que assim, na periferia você tem um problema gravíssimo. Você tem o problema da aglomeração, você tem mais gente circulando por falta de alternativa de emprego. Hoje a gente tem 14 milhões de desempregados. A gente tem um problema grave, que muitas vezes o cara precisa fazer um bico ou precisa estar na rua vendendo nos faróis.
Então, a situação da periferia é muito mais vulnerável de quem tem condições de fazer um home office, de trabalhar num lugar isolado. Então, a periferia ela está mais vulnerável. E é óbvio que com a aglomeração isso aumenta. As últimas indicações, os últimos índices de contaminação, de óbito, mostram, por exemplo, a região do Sapopemba, que o Coronel Camilo conhece bem, como uma das regiões que tem os altos índices de óbitos e de contaminação. Bom, mas por que tem? Bom, você vai lá, você vê um monte de gente na rua. Eu tive outro dia, assim, impressionante, no Jabaquara, ali na divisa com Diadema. E assim, eu fui numa escola para fazer uma visita e no entorno da escola, as pessoas andando como se elas não estivessem vivendo uma pandemia, todo mundo sem máscara, gente nos botecos, na tranquilidade, na normalidade. E é óbvio que isso acaba contribuindo para que aumente a contaminação. Acho que assim, tudo aquilo que junte gente sem máscara, com proximidade, bebendo, comendo, falando, é óbvio que você tem muito mais chance de ser contaminado. O Coronel Camilo deu exemplos interessantes, né, das blitz. Por exemplo, você não tem só no pancadão aberto, você tem nas festas clandestinas, né? Aí as festas clandestinas normalmente não são festas de pobres. A gente viu recentemente blitz, você tinha jogador de futebol, você tinha DJ, você tinha gente emicida, sei lá o quê, né? Você tinha gente de um outro padrão de vida. E aí isso também contribui negativamente para a contaminação. Agora, acho que o maior problema não são só os pancadões. Eu acho que é esse conjunto de elementos que acaba também fazendo com que as periferias tenham um maior número de pessoas contaminadas. É o problema do desemprego, que obriga a pessoa a sair, é o problema dos bicos, a falta de opção, e aí você tem os pancadões. Eu recebi lá da Brasilândia um vídeo, 2 vídeos, assim, a quantidade de jovens, uma enfrentando a polícia, né? Sem máscaras, embriagados, e a outra, a polícia dispersando a mesma coisa, a quantidade de jovens sem máscaras, saindo do pancadão, aí numa reação ao problema que ocorreu, assim, impressionante. Você fala de 1.000 pessoas, de 1.500 pessoas numa atividade dessa, o que é impossível não ter algum grau de contaminação nesses eventos. Mas eu não conheço, não sei se o Coronel Camilo tem esse dado, de uma relação direta entre as atividades, os pancadões e a contaminação. Acho que é mais difícil você afirmar com segurança científica qual é o grau de contaminação nesses casos específicos. Certamente, realmente, o senhor tem toda a razão, e certamente é grande, uma vez que, até pelas questões que o senhor levantou, da vulnerabilidade que tem nas regiões mais periféricas, que é evidente que faz com que às vezes parece com que as pessoas falam, não vai chegar até aqui, o vírus não vai chegar até aqui, isso não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Coronel, o senhor foi deputado aqui nessa casa, a gente sente saudade do senhor aqui como deputado. O senhor e o deputado Coronel Telhado aprovaram uma lei, que é a lei do pancadão. E eu destaco essa lei, eu já falei bastante dessa lei aqui nos nossos programas, porque vocês trouxeram uma experiência de polícia, da vivência de polícia para o parlamento e transformaram isso numa lei diante do que vocês já tinham vivenciado na carreira de cada um de vocês. Eu queria saber se o senhor tem essa análise do quanto essa legislação tem contribuído para o trabalho das polícias. Então, eu não tenho os números agora para você, mas a lei ajudou bastante, porque pela primeira vez você conseguiu fazer uma ação de quem está fazendo uma desordem no espaço público. Porque antes desta lei, um jogava a responsabilidade do outro. Falava, isso é responsabilidade da prefeitura, a prefeitura não, isso é responsabilidade da polícia. E aí a polícia falava, não, olha, não temos condições, não temos competência legal para agir, isso é da Guarda Civil. Então, isso acabou. Isso agora, essa lei permite que o policial militar atue. Na prefeitura também tem lei semelhante que permite que a polícia, que a Guarda Civil Municipal
atue e, lógico, os fiscais da prefeitura. Então, agora não tem problema, nós temos respaldo legal. Tá? Então, e a polícia tem agido, tem usado esta lei, né, para fazer aí as autuações quando pega lá, e a lei pega mais, a lei é especificamente em relação a veículos, né? Então, muitos aí dos que estão nos acompanhando, né, o deputado Paulo também deve lembrar disso, e às vezes a polícia sai com cegonhas, né, de bailes funk levando, assim, dezenas de veículos, motos, foi a aplicação da lei também, está levando tudo, vai ser apreendido, né, normalmente, e também pegam aqueles chamados paredões, né, que são aqueles, eles montam numa carreta uma série de alto-falantes, isso também a lei permite fazer apreensão. Então a lei está sendo usada também, não tenha dúvida, e outras também, não só a lei dos pancadões especificamente, mas as leis, a de crimes ambientais, as leis de trânsito também, ou seja, hoje a gente tem uma legislação que pode fazer frente a isso, tá? Mas eu volto a insistir, muitas vezes, para você chegar até um veículo que está com um som alto, você tem que passar na multidão, e dependendo do tamanho, a polícia anota aquele endereço para fazer num outro dia. Porque se for fazer naquele dia, vai dar confronto, pode machucar pessoas, e a polícia só vai intervir num pancadão, ou seja, vai agir ali naquele momento se tiver alguém com risco de morte. Tá? O pancadão, eu volto a insistir, ele não é um problema emergencial. Tá? Vamos levar em consideração de que todas aquelas pessoas que estão ali na rua querem estar ali. Ninguém está forçado a estar ali. Quem se incomoda com o pancadão são as outras pessoas que moram na região que não estão conseguindo dormir. E há um desrespeito com elas, a gente sabe disso. Mas a polícia age pelo menor trauma. Então, nesse momento, eu não consigo diminuir o barulho, mas não tem alguém com risco de morte, então não faço a intervenção. Está tendo um pancadão, mas alguém está lá no meio com algum problema, aí não tem jeito. A polícia vai fazer a intervenção, vai fazer dispersão. Essa dispersão é utilizando munição química, que são as bombas de efeito moral, lacrimogênio, né? Muitas vezes o VLA, que é o veículo que lança água, para poder fazer a dispersão. Mas a polícia evita isso. Ela, quando descobre um pancadão, ela não estava previsto, provavelmente naquele local, ela anota para fazer no próximo final de semana. Por isso, Mel, e nosso deputado Paulo Fiorilo, é importante a participação da comunidade em dar informação para a polícia. Sempre que puder, liguem para a polícia. Vai saber de um pancadão, liga para a polícia. Recebeu no WhatsApp um convite, passa para a polícia. Achou no Facebook, no Instagram e outra rede social um convite para... Não tenha dúvida, replica isso, manda para a polícia. Por isso é importante também a participação nos conselhos comunitários, né? Às vezes não quer passar diretamente para a polícia, passa para o presidente do conselho, para ele passar para a polícia. Quanto mais informação, mais assertivamente a polícia resolve o problema. E nos pancadões a ideia é sempre trabalhar por antecipação, e aí a gente tem um menor número aí de problemas nesse enfrentamento. E vale destacar, né, Coronel, que muitas vezes no atendimento ali na reunião do CONSEG, o representante do batalhão, o coronel, o capitão, ele chama a pessoa reservadamente, ou seja, ela pode fazer essa denúncia sem se expor ali para as demais pessoas que estão na reunião. Isso é importante para que a pessoa se sinta segura e consiga fazer a sua denúncia. Isso é essencial. Mel, deixa eu aproveitar essa sua fala. Então, assim, pessoal, você que nos acompanha aqui na TV Lesp, emergência 190. Não tem o que discutir. Viu alguém que está sofrendo, que está tendo um crime, está acontecendo, alguém entrou numa casa, é 190. Mas existem maneiras de você comunicar à polícia em que você não precisa aparecer, porque às vezes pode ter alguma represália. Por exemplo, um consumo de droga que é crônico numa praça, você não precisa resolver, mas você não pode ficar indiferente. Então, a sugestão nossa, leve para o CONSEG e fale separadamente lá com o delegado ou com o oficial da polícia que está no CONSEG. O CONSEG é aquele Conselho Comunitário de Segurança que se reúne uma vez por mês e participam como membros nato um policial militar e um policial civil. Não deu para fazer dessa forma? Tem um número que é o Disque Denúncia, é 181.
esse número não é identificado, são civis que atendem essa sua solicitação e passa para a polícia. E você não precisa dar nenhuma identificação sua. Você recebe um número e depois de 14 dias você pode começar a acompanhar a sua denúncia, o que aconteceu. Né? Você só vai ligar de volta e falar, a denúncia é 14.300 e pouco. Aí o atendedor vai entrar no sistema e fala, estão fazendo o acompanhamento, então já foi feita essa ação, aquela ação. O que nós não podemos, Mel, é ficar indiferente quanto às questões erradas. Ou seja, temos que aumentar o sentimento de pertencimento. O espaço público é nosso. Nós temos que cuidar do espaço público, né? E não ser indiferente. Esses são os dois conceitos do CONSEG. Aumentar o pertencimento, cuidar do espaço público, e quando identificar qualquer coisa errada, não precisa ir resolver. Se você puder, um mato alto, se puder cortar um mato lá, um mato alto, né? Tudo bem, mas se você não puder resolver, só não seja indiferente. Comunique quem pode resolver. E se essa comunicação puder te colocar em risco, ligando no 0, então liga o 181, que é o disque denúncia, que aí você não é identificado, tá? Então, só para não perder a oportunidade, a única coisa que a gente não pode ficar é indiferente. E dessa forma a gente vai construindo. E o exemplo melhor disso, já para emendar, é o que o deputado Paulo Ferreira está fazendo na Brasilândia e no Macedônia. Né? Lá está resolvendo o problema. E aí fica a minha sugestão a todos vocês, né? Se reúnam com a polícia, trabalhem antecipadamente para evitar o problema. Né? E aí, pontualmente, a gente vai resolvendo. Tem esse exemplo do Macedônia que está dando certo, tem o exemplo da Brasilândia que está dando certo, tem o exemplo também da cidade de Tiradentes que está dando certo. É procurar o poder público, somar, entender que o braço do poder público é curto, nem sempre dá para fazer tudo no tempo que a gente quer, mas é ser perseverante e trabalhar. E aí eu rendo minhas homenagens ao nosso deputado Paulo Fiorino, né? Nosso professor, porque ele está insistindo e está resolvendo o problema de muita gente. É bom, né, a gente destacar, Coronel, que quando o 181 é acionado, nem sempre ele vai digamos assim, com toda a força no imediato. É feita uma investigação muitas vezes, às vezes policiais paisanos ficam acompanhando aquela situação até chegar o momento que todo mundo, que, digamos assim, como diz no popular, a cavalaria vem, né, para debelar aquela situação. Então, é importante para que a pessoa que está lá do outro lado se sinta confortável em ter esse pertencimento. Ser conivente não é bom. E outra coisa, o poder público não adivinha que está acontecendo em determinada situação. Então, a população contribuir é essencial. Deputado, o senhor falou no começo que a segurança pública não foi a bandeira que o elegeu, mas que o senhor tem essa sensibilidade com relação a essa questão. O senhor está aberto a criar uma legislação, se for o caso, para contribuir nesse sentido, tanto para a questão dos pancadões, quanto para outras questões que sejam relacionadas aí à ordem pública? Então, Melissa, como eu disse, o professor aqui é o Coronel Camilo, né? Eu sou um aluno aplicado. Eu acredito muito que, assim, você tem uma legislação, os projetos que foram apresentados aqui pelo Coronel Camilo quando deputado, Telhada e outros, têm dado uma contribuição importante. O que eu acho, mas é achismo e talvez a gente possa dialogar com a secretaria, era a ideia de talvez criar um espaço integrado entre o Poder Municipal e o Poder Estadual para atuar de forma conjunta na prevenção a esse tipo de crime, constituindo um grupo de trabalho, um grupo de atuação de inteligência e também de potencialização daquilo que cada um tem para fazer esse combate. Essa é uma ideia que surgiu já a partir dessas conversas que eu tenho com o Coronel Camilo, com a comunidade, e agora, ouvindo o meu professor, essa possibilidade de talvez pensar um projeto. Óbvio que depende muito também do interesse do governo do Estado, das prefeituras, mas quando a gente fala de criar um espaço desse, a gente está falando do Estado. Então, você vai ter
as várias prefeituras. Podíamos aproveitar aí os consórcios que existem, até porque nos municípios pequenos você pode ter um outro problema que precisa ser enfrentado, diferente dos grandes e dos médios. Então, se você tiver um grupo intersecretarial, talvez pudesse ajudar a avançar nesse sentido. Essa é uma ideia, eu estou trazendo aqui para você em primeira mão e para o Coronel Camilo, nunca tinha falado isso para ele, mas que é uma coisa que eu tenho pensado muito. Óbvio que não depende só da iniciativa do deputado, isso é uma iniciativa do Executivo. Eu já trabalhei no Executivo e sei que o Executivo, às vezes, compõe um grupo de secretários para atuar. Nesse caso, a gente faria uma interlocução entre o Estado e os municípios para atuar de forma conjunta. Essa pode ser uma possibilidade, além, é óbvio, de discutir outras para aprimorar. Eu, por exemplo, tenho acompanhado, não sei se o Coronel Camilo pode comentar, mas em alguns bairros, a comunidade ela cria grupos de WhatsApp para poder dialogar sobre situações de criminalidade e acionar a polícia. Ou até mesmo aquela história das ruas com grupos de vigilantes, tem um nome que eu já vi na Zona Norte, placas, né, dizendo essa rua tem um grupo de vigilantes, coisas do tipo. Eu acho que são ações que elas podem se transformar em leis, porque elas viram uma ação perene e não só pontual, porque está aquele gestor, porque está aquele grupo ou aquele governo. Acho que a gente precisa transformar as ações de combate à criminalidade, muitas vezes, em políticas públicas, e não só apenas em ações pontuais, que se troca o secretário, se troca o governador, acaba. Daí, se você tiver políticas exitosas sendo políticas públicas, vai ajudar os próximos governos e a comunidade. Esse projeto que o senhor mencionou, deputado, é a autoria do deputado Coronel Camilo, quando foi deputado. Falei que era professor, já. O senhor falando e eu aqui sorrindo por causa disso, porque esse projeto da vizinhança solidária, Coronel, eu quis dar destaque para ele numa pergunta só, pelo seguinte: todos os oficiais da polícia que a gente entrevista falam muito bem desse projeto. Todos, sem exceção. Todo mundo fala que a diminuição da criminalidade, quando tem esse projeto Vizinhança Solidária implantado, é de 70% a 80%. E assim, das mais diferentes regiões que a gente conversa, todo mundo tem só tece elogios com relação a esse projeto. E aí eu queria, eu sei que o senhor quer comentar o que o deputado falou, mas eu queria incluir nisso uma pergunta de que se não é possível até ampliar ainda mais, dar mais força para essa iniciativa que a gente está vendo na prática que dá certo. Então vamos lá. Paulo, nosso professor, é o programa Vizinhança Solidária. Esse é um programa que surgiu na comunidade aqui no centro de São Paulo. Ele é baseado num programa que já existe em outros países, principalmente em Londres, chamado Vizinhança Assistida, né? Neighborhood Watch, ou seja, Vizinhança Assistida. E foi criado aqui o programa Vizinhança Solidária, foi criado lá pela comunidade. Eu era comandante-geral, participei de uma reunião aqui da associação, né? Eu sempre participei aí ouvindo a associação, fui ouvir uma determinada associação aqui no centro, na área dos jardins, e duas senhoras me procuraram depois, lembro o nome delas até hoje, Luzia e Maristela. E aí eu pedi para um capitão na época, hoje major, Daniel, estuda isso aqui, parece interessante. Elas já tinham feito uma reunião com a comunidade local. Então, como é que funciona a vizinhança solidária para você que está nos assistindo? É um grupo da sua rua, né? Não pode ser muita gente, não pode ser muito além disso, uma ou duas ruas ali do seu bairro, onde as pessoas se conhecem, criam um grupo de WhatsApp. Esse grupo, quando surge qualquer questão na rua que pode levar a um problema de segurança, um carro parado há muito tempo, estacionado, sem estar ligado, está com isso filme, ou seja, uma situação difícil ali que pode ter algum problema, comunica, põe no grupo, alguém conhece esse carro, está parado há muito tempo aí e tal, e ninguém conhece, então vamos acionar a polícia. Numa situação onde as pessoas não comunicariam à polícia,
agora passam a comunicar, joga no grupo, perdem aquele receio de ligar, porque muita gente vê um carro parado e fala, não vou ligar para a polícia porque pode não ser nada. Então põe nesse grupo, esse grupo avalia e manda para lá. Então esse grupo Vizinhança Solidária, o administrador desse grupo leva o nome de tutor, ele é o tutor daquela rua, e esse tutor tem contato com a companhia local. E aí ele fala, olha, tem um carro parado aqui há muito tempo. Aí a polícia vai lá, faz a abordagem desse veículo e previne o crime. Muitas vezes pega alguém que estava ali esperando para cometer um delito. Então esse é o chamado programa Vizinhança Solidária. Junto com esse programa, as pessoas que participam naquela rua daquele programa colocam uma placa que diz o seguinte, né? Área vigiada pela comunidade. Comunicamos à polícia qualquer atitude suspeita. É um programa de prevenção, lembrando que emergência é sempre o 90. Esse programa é de prevenção, para evitar o crime. E essas placas colocadas nas residências, elas também evitam o crime, porque quando o criminoso chega nessa rua e vê que tem placas, ele fala, bom, eu sei que essa casa está vazia. Ele ia furtar a casa, ele não faz isso porque sabe que as outras pessoas da vizinhança podem denunciar. Por isso que diminui, assim, muito fortemente o crime. E a média é de 70% a 80% realmente de redução. Alguns lugares chegou a praticamente zero, que é, por exemplo, na rua onde ele foi criado, que é na rua Itacema. Então, isso estava indo mais ou menos na polícia durante muito tempo. Eu, quando estava no comando, eu pedi para o meu departamento de polícia comunitária estudar. Depois eu acabei saindo do comando. Depois, em 2013, virou um programa da polícia, mas ainda estava assim, não estava indo muito, não estava caminhando a passos muito lentos. Ainda eu fiz a lei, então, em 2018, criando o programa Vizinhança Solidária, que agora é uma lei. E agora nós temos no estado todo, já passa de 3.000 grupos de vizinhança solidária que são coordenados lá, que têm o registro aqui, né, cadastrados na polícia comunitária, e desse grupo tem um relacionamento direto com a polícia. É um trabalho de prevenção e evita o crime. E as pessoas se comunicam, além de ter o CONSEG, que vai comunicar com o poder público, essas pessoas têm a possibilidade de se comunicar entre si, de discutir questões locais e muitas vezes até resolver o problema. Volta ao que o nosso deputado Paulo Filho está fazendo, o envolvimento da comunidade. Eles se conversam entre si, que é o que está acontecendo lá na Brasilândia. Eles sentam lá, conversam entre si os problemas e depois levam para a polícia. Então esse programa tem dado muito certo. E você que está assistindo, quiser conhecer, entra na internet, coloca lá Programa Vizinhança Solidária, Polícia Militar de São Paulo. Você vai conseguir chegar no site, onde tem todas as especificações, como é que funciona. E eu vou dizer rapidamente, converse com seus vizinhos, forme um grupo, e aí procure a polícia local e fala que queria implantar a vizinhança solidária. Aí o sargento, o tenente, o capitão vai orientar como formar esse grupo, vai estudar a melhor forma de trabalharem ali, de comunicar a polícia, e a partir daí começam a, de novo, aumentar o pertencimento e olhar a comunidade. Então agrega, Mel, mais 2 conceitos. O conceito de vizinho não é vizinho para fofocar a vida dos outros, é vizinho para saber quem é o vizinho. Só para isso, para saber que, olha, aquele carro que está parado ali é do meu vizinho, não preciso me preocupar. Ou então, olha, tem um carro estranho, vamos ver se está acontecendo alguma coisa ou vão ligar para a polícia. Então, as pessoas se protegem. O conceito de vizinho e aumentar a solidariedade. Por isso que chama vizinhança solidária. As pessoas se ajudarem. Isso tem dado muito certo. Então, é um produto também utilizado pelos CONSEGs e tem dado um resultado fantástico. Então, se quiser conhecer mais, pode entrar no site da Polícia Militar e procurar Vizinhança Solidária. E aqui a Secretaria de Segurança é uma incentivadora também deste programa, como é também dos CONSEGs. Se precisarem, é seguranca.sp.gov.br. Segurança sem o cedilha, né? seguranca.sp.gov.br. Entra aqui na Coordenadoria dos CONSEGs e aqui também vai encontrar sobre o programa Vizinhança Solidária. É impressionante como esse projeto é uma unanimidade, viu, Coronel? Eu já falei com muitos policiais e todo mundo só tece elogios para esse projeto muito bacana. Mas eu queria, infelizmente, a gente está com um pouquinho tempo. Na verdade, a gente já estourou o tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta, porque eu acho que essa oportunidade da gente conversar é
tão importante para todos, que a gente sabe que o problema da segurança pública é um problema que toca no coração da população de uma maneira muito sensível, porque todo mundo se preocupa em ir e voltar do trabalho, né? Enfim, das suas atividades de uma maneira segura. Nas áreas periféricas, deputado Fiorilla, a gente chama essas festas clandestinas de pancadão. Nas áreas nobres, a gente chama de rave, né? E aí o fator comum são os jovens desafiando as autoridades, desafiando a pandemia nesse momento. O senhor avalia que a falta de educação para que haja um entendimento da gravidade do momento que estamos vivendo é um problema? Deixa eu só aproveitar, parabenizar o Camilo. Eu confesso que eu desconhecia, como eu disse que eu não sou da área, eu desconhecia a lei da vizinhança solidária. Então, parabéns, eu acho que é uma baita iniciativa. Não sou policial, mas concordo que funciona. Eu estou num grupo de vigilância que eu sou informado, aconteceu tal coisa, falando de outra coisa, e funciona, aparentemente funciona bem. E eu acho que, de fato, iniciativas desse tipo têm que ser leis e leis perenes. Uma outra observação, Melissa, só para aproveitar, além desse debate que a gente tem feito com relação aos pancadões, o mandato também acabou ajudando com emendas os batalhões, em especial de São Mateus, Sapopemba, batalhões da periferia, que muitas vezes, às vezes, precisa de uma ajuda, de uma emenda para poder equacionar problemas pontuais. Então, a gente também tem se disponibilizado nesse sentido. Insisto, não é minha área, não fiz campanha, não sou da segurança, sou professor da educação municipal, professor de história, mas entendo o clamor e a preocupação da população. Óbvio que eu acho que precisa avançar muito. Acho que a educação é fundamental para que as pessoas tenham um entendimento, mas não dá para dizer que hoje o problema é só da educação, porque a gente vive uma disputa de narrativas. Então você tem uma produção enorme de fake news, e isso acaba contribuindo para fazer com que as pessoas se sintam à vontade para não usar máscara, para aglomerar, até porque até o próprio presidente da República faz isso. Isso, infelizmente, não contribui. E a gente tem que enfrentar esse debate, muitas vezes brigando, inclusive, com parentes, para dizer, pessoal, nós não estamos vivendo a normalidade. E não é no Brasil, não é na cidade de São Paulo, é no mundo. Agora, países como a Inglaterra, os Estados Unidos estão flexibilizando. Mas por quê? Porque eles vacinaram quase todo mundo. Os Estados Unidos estão dando prêmio para quem se vacinar, dão churrasco, dão entrada de jogo. A Inglaterra, os Estados Unidos vão vacinar nos pontos turísticos, né? Então, assim, nós ainda estamos correndo atrás para tentar atingir o público de 60 anos, aqueles que têm comorbidade com mais de 55. Então, nós estamos muito aquém ainda daquilo que outros países estão vivendo. Mas, infelizmente, se o problema é de educação, mas também há um problema de disputa de narrativa que é gravíssimo. É um crime a gente ter que enfrentar esse debate da forma que a gente está enfrentando. Então, queria agradecer aí para poder concluir, parabenizar o Coronel Camilo, dizer que tem feito um trabalho excepcional, tanto fez como coronel na rua, como fez na Câmara de São Paulo, como fez na Assembleia Legislativa, como está fazendo agora na Secretaria. E eu, como um bom aluno, tenho bebido dessa fonte para aprender, tá bom? Obrigado, Melissa. Obrigado, Coronel Camilo. Obrigada, deputado. Eu reitero para o senhor, coronel, a pergunta: o senhor acha que falta educação para entendimento da gravidade do momento, seja nessas festas dos pancadões, seja nas raves, enfim, falta educação? Não, eu acho que também é um ingrediente a mais que nós precisamos trabalhar, né? E a educação, ela muda os comportamentos, né? E se eu tiver educação nos seus recortes aí, não o ensino técnico só, mas também a internalização de valores, o exemplo do professor, e aí temos uma série de questões que tem que pensar, a valorização do professor, ou seja, mas a educação sim precisa ser também trabalhada. Mas, Mel, eu queria deixar um recado até como palavra final para todos, e pegando esse gancho da própria educação, né? Não especificamente da educação, mas dizer que todos nós podemos colaborar. Basta cada um fazer a sua parte.
E quando eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar dentro da minha casa, eu tenho que começar com os meus filhos, eu tenho que começar dentro da minha comunidade, como está fazendo lá o Igor, lá na Zona Norte, né? Ou seja, na Brasilândia, lá, como está fazendo outras pessoas, ou seja, participar, melhorar a vida das pessoas. E muitas vezes, volto a falar, fazer a sua parte é uma questão de atitude, né? De aumentar o pertencimento, entender que o espaço público é seu. Aliás, tem mais dono do que a sua casa. Sua casa é só sua, a rua é de todo mundo. Então, cuidar do espaço público, ser mais solidário, né? Ajudar a melhorar a vida das pessoas, pensar no próximo, mas principalmente mudar a atitude, né? E às vezes mudar a atitude é passar a mão num telefone, ligar para a polícia, ligar para a Sabesp, ligar para a companhia de luz, ou seja, resolver um problema que às vezes está prejudicando muita gente e às vezes é tão simples a solução. Eu sempre digo isso, muitas vezes é só uma questão de atitude, fazer a sua parte. Muito obrigada, Coronel. Muito obrigada, deputado, pela disponibilidade de tratar desse tema que, como eu disse, é caro a muitas pessoas no nosso estado, na nossa cidade, e que, com certeza, é uma preocupação. Os pancadões, para algumas pessoas, é o seu momento de lazer, mas para outras é uma oportunidade de cometer crimes, como a gente falou aqui, e para muitas e muitas é um incômodo. Então, ter essa visão do todo é importante para que a gente entenda e resolva o problema da melhor forma possível. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo debate tão produtivo no Ideias Debates de hoje. Esse foi mais um Ideias Debates. A gente falou dos pancadões na periferia com o deputado Paulo Fiorilo do PT, o coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da PM. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.